Ciclo de geração de potência a vapor de Carnot. Então nós vamos dar início ao estudo dos ciclos de geração de potência a vapor, porque também tem ciclo de geração de potência a gás. E vamos começar com o ciclo de Carnot, que é o ciclo teórico idealizado com a máxima eficiência. Então, quais são os objetivos dessa aula aqui? O que você tem que saber quando terminar de ver essa aula? Você tem que identificar os componentes do ciclo, o que compõe um ciclo de geração de potência de Carnot, fazer os diagramas, pelo menos o diagrama temperatura-entropia, mas também o diagrama pressão-volume, principalmente temperatura-entropia, fazer o balanço de energia em cada componente para calcular os trabalhos, calores e calcular o rendimento do ciclo. E nós vamos aqui fazer também estruturar o procedimento de solução para todos os problemas de ciclos de potência. Todo problema de ciclo ele tem um procedimento de solução muito semelhante. Se a gente adota um procedimento estruturado para resolver os ciclos, eles são relativamente simples. Eles podem ser trabalhosos às vezes nas contas, mas não são complicados em si. O que complica, que o aluno se perde geralmente, é ele não estruturar um procedimento e sair calculando aleatoriamente os componentes. Aí ele se perde no meio do caminho. Então, o ciclo de Carnot ele trabalha com a ideia do motor térmico idealizado. A gente já viu em termodinâmica que o motor térmico idealizado ele é composto. Todo motor, toda máquina térmica, isso aqui é um princípio de funcionamento de qualquer máquina térmica, eu preciso de uma fonte quente, certo? Uma fonte quente, uma fonte fria. Uma fonte fria, não ficou muito reto, mas tudo bem. Eu tenho uma máquina térmica que vai receber calor de uma fonte quente, vai rejeitar calor para uma fonte fria e nesse processo ele vai realizar trabalho. Toda máquina térmica funciona nesse sistema. Então, a gente sabe o quê? Que o trabalho vai ser a diferença entre a quantidade de calor da fonte quente e a quantidade de calor da fonte fria. O rendimento é o que eu quero, todo rendimento é o que eu quero, pelo que eu consumo, que no caso aqui é o calor da fonte quente. Se a gente fizer a substituição, o calor da fonte quente menos calor da fonte fria pelo calor da fonte quente, a gente tem um rendimento igual a 1 menos o calor da fonte fria pelo calor da fonte quente. Sabendo que pela escala de temperatura absoluta, para o ciclo de Carnot, essa relação vai ser temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente, essas temperaturas em Kelvin. Então esse aqui é o rendimento do ciclo de Carnot. Na verdade, esse aqui vale para qualquer ciclo. Em função das temperaturas, vai ser o rendimento do ciclo de Carnot. E por que a gente estuda ele? Ele é um motor térmico idealizado. O que é ser idealizado? Significa que eu não estou considerando as irreversibilidades. Nenhuma reversibilidade. Quais são as principais fontes de reversibilidade? O atrito devido à viscosidade, a transferência de calor com diferença de temperatura e difusão de massa. São as principais fontes de reversibilidades para os sistemas aqui de engenharia mecânica. Agora, ele tem a maior eficiência possível e ele vai ser a referência para os demais ciclos. Então, quando a gente for para o ciclo real, eu vou comparar. Tudo bem, eu consegui calcular aqui uma quantidade de trabalho, um rendimento. E se o ciclo fosse ideal, qual seria o máximo possível nessas condições? Até é importante saber, porque às vezes sempre alguém aparece aí falando que inventou uma máquina, um sistema que trabalha de uma determinada forma e você vai avaliar. Ele está trabalhando entre as temperaturas da fonte fria e da fonte quente de tanto. Então ele tem um rendimento de tanto. Se esse sistema tiver um rendimento maior do que o de Carnot, ele não é viável. Ele quebra as leis da termodinâmica. Então, o interessante é que
quando a gente faz aqui em função das temperaturas, essa máxima eficiência independe da natureza do fluido, certo? Mas é um motor térmico idealizado. O ciclo de Carnot, então, quais são os componentes? Isso aqui vem lá do trabalho do Carnot de 1824, e ele propõe um ciclo em que eu faço um aquecimento a temperatura constante, realizo o trabalho, depois eu faço um resfriamento a temperatura constante, adiciono calor, certo? Tenho que comprimir, obviamente, então vamos ver aqui os componentes do ciclo. Então a gente tem os componentes. Eu tenho uma caldeira em que eu vou adicionar calor. Uma vez que eu adicionei calor, eu vou passar isso pela turbina para gerar trabalho e movimentar um eixo. Da turbina, eu tenho que voltar para a pressão da caldeira. Só que a gente vai ver que a gente vai ter que resfriar, jogar isso aqui para a região de líquido, para depois comprimir com a bomba e reaquecer, certo? Então tem 4 componentes. Eu tenho a caldeira, a turbina, o condensador e a bomba. E tenho 4 estados termodinâmicos, que no caso aqui eu marquei aqui nas saídas da caldeira. Eu marquei como um estado termodinâmico na saída da caldeira e a entrada da turbina. Na saída da turbina e entrada do condensador, outro estado termodinâmico. Na saída do condensador e entrada da bomba. E na saída da bomba e entrada da caldeira. São os 4 estados, e eu estou considerando que da saída da caldeira para a entrada da turbina, o estado não muda. Eu não vou ter, estou desprezando aqui as perdas, então também estou desprezando perda de temperatura, perda de pressão, então o estado é o mesmo, assim para todos os demais componentes. Agora, uma fonte de irreversibilidade é a transferência de calor com diferença de temperatura. Eu preciso ter, para não ter reversibilidade, uma transferência de calor a temperatura constante, que é aqui a segunda maior fonte de reversibilidade, depois só do atrito. Então, como é que eu faço para não ter irreversibilidades nos processos de transferência de calor, tanto na caldeira quanto no condensador? Eu tenho que ter uma troca de calor sem variar a temperatura. Como que eu faço isso? Como que eu consigo fazer uma troca de calor sem variação de temperatura? Em processo de mudança de fase. Processo de mudança de fase. Portanto, toda troca de calor no ciclo de Carnot será um processo de mudança de fase. Tanto na caldeira eu vou ter só mudança de fase a temperatura constante, quanto no condensador eu vou ter uma mudança de fase a temperatura constante. Então, isso aqui acaba definindo quais são os pontos fixos no meu ciclo de Carnot. E nós vamos ver aqui no próximo slide que os pontos fixos vão ser a saída da caldeira e a entrada da caldeira. Então, se eu fizer um diagrama temperatura-entropia, eu tenho aqui a região do domo de vapor. Eu tenho aqui uma pressão de alta, uma linha de pressão de alta pressão e uma linha de baixa pressão, certo? Observem bem, ambos eu tenho que ter transferência de calor a temperatura constante. Portanto, na caldeira, eu estou limitado a esses 2 pontos aqui. Ó. Eu estou limitado a esse ponto e a esse ponto aqui, que vai ser a saída da caldeira, o ponto 1, e a entrada da caldeira, que é o ponto 4. Se eu passar aqui do ponto 1, aqui é a temperatura de alta, vou colocar aqui. Se eu passar, eu vou ter uma diferença de temperatura. Se eu vier uma temperatura menor aqui, do ponto 4, eu também vou ter uma diferença de temperatura no processo de aquecimento, que é a quantidade de calor que está sendo fornecida aqui na caldeira. Portanto, eu estou limitado aqui por essas 2 temperaturas. Se eu considero um ciclo sem irreversibilidades, eu considero componentes perfeitos. O que é componente perfeito? Significa que tanto o processo na caldeira vai ser isoentrópico, quanto na caldeira não, na bomba vai ser isoentrópico, processo que está gerando trabalho, o processo na bomba vai ser isoentrópico, e na turbina vai ser isoentrópico. Portanto, a geração de entropia na turbina é igual a 0, e a geração de entropia na bomba é igual a 0. Logo, são 2 processos isoentrópicos, então eu tenho aqui um processo isoentrópico,
e um processo isoentrópico. Isso acaba também fixando ou determinando quais são os pontos na saída da turbina, porque eu entro aqui na entrada da turbina, ponto 1, que vai ser entrada da turbina, vou pôr aqui de azul. A entrada da turbina eu vou ter vapor saturado, então eu vou ter título igual a 1. E na entrada da caldeira eu tenho um líquido saturado, portanto título 4 é igual a 0, certo? Aqui vai ser meu ponto 2, isoentrópico, na saída da turbina, e na saída da bomba e entrada da caldeira vai ser o ponto 3, que vai ser calculado com base nos pontos 1 e 4 que eu fixei. Esse ponto aqui, 1 e 4, são os pontos que são fixados no meu ciclo de Carnot, certo? Isso é muito importante, porque muitas vezes o aluno confunde e acaba colocando esses pontos fora dessas posições para o ciclo de Carnot, e aí vai dar tudo errado. Fazendo aqui o diagrama pressão-volume, vamos aqui, a gente tem uma pressão de alta, portanto, vou fazer a linha de pressão de alta aqui de amarelo. As duas pressões, na verdade, vou fazer as duas linhas de pressões de amarelo. Então, eu tenho a pressão de alta e uma pressão de baixa, certo? Eu tenho aqui esse ponto e esse ponto. São quais pontos? Esse aqui é o ponto 1, que é a alta pressão, alta temperatura, é a saída da caldeira, a entrada da turbina, e o ponto 4, entrada da caldeira. Os pontos 2 e 3, eles vão estar aqui numa região de mistura. Não vai ser aqui, obviamente, reto, porque aqui não é entropia. A entropia aqui é reto, aqui eu tenho uma variação de volume. Então vamos colocar aqui, vou desenhar reto. Esses pontos vão ter que ser calculados com base nos dados do problema. Eu vou ter os pontos 2 e 3. O que eu sei é que o ponto 2 vai ser um ponto de título alto e o ponto 3 vai ser um ponto de título baixo. Certo? Então esses são os pontos definidos. O diagrama temperatura-entropia no ciclo de Carnot. Qual que é o sentido do fluxo aqui? O sentido do fluxo é esse aqui. Meu fluido está andando nessa direção, a taxa máxima nesse sentido aqui também, nessa direção. A taxa máxima. E também da mesma forma aqui. Esse é o meu sentido do fluido, do movimento do fluido. E o procedimento de solução? Uma vez que eu defini quais são os estados, os componentes, etc., eu tenho que adotar um procedimento de solução. Isso a gente vai fazer para todo problema de ciclos. A gente vai, primeiro, desenhar os componentes do ciclo. Sempre desenhe os componentes do ciclo. Às vezes parece repetitivo, mas é muito importante desenhar sempre, em todo exercício que fizer, desenhe os componentes do ciclo. Marca os pontos, então define os seus estados termodinâmicos. Aqui eu comecei a numerar na saída da caldeira, mas isso aqui não é fixo. Você pode começar a marcar, por exemplo, na entrada da caldeira, na saída da turbina. Aqui, por questão de comodidade, eu vou marcar aqui na saída da caldeira, mas isso aqui é a gosto de você. Agora, uma vez que eu fiz os componentes, marquei os estados, eu faço os diagramas, pressão, volume, temperatura, entropia, pelo menos o temperatura e entropia. Pelo menos o temperatura e entropia. Por que é importante pressão, volume? Pressão, volume porque o trabalho líquido é a área ou na região, né? Na verdade, o trabalho líquido é essa área dentro do gráfico no diagrama pressão-volume. Né? O diagrama indicador proposto lá pelo VAT, ou na verdade o funcionário do VAT, mas quem patenteou foi o VAT. Eu faço o diagrama, vamos ver se eu tenho aqui, eu já fiz na verdade o diagrama, mas eu vou fazer aqui no próximo slide. Faço uma tabela das propriedades, então eu marco todos os componentes, eu faço uma tabela e marco todas as pressões, temperaturas, título, entalpia e entropia que eu vou precisar. Calculo essas propriedades, faço uma tabela dos componentes, calculando calores e trabalhos dos componentes, e aí eu calculo o rendimento e o back work ratio, que aqui é o back work ratio. BWR
é a relação entre o trabalho da bomba pelo trabalho da turbina. O que é isso? Quanto do trabalho que minha turbina está gerando está sendo consumido pela bomba. Isso é um fator importante. E o rendimento a gente viu no de Carnot, eu posso calcular com base nas temperaturas, mas de forma geral vai ser o trabalho líquido pelo calor da fonte quente, no caso o calor da caldeira, e o trabalho líquido do ciclo, certo? Então, vamos aqui então, procedimento de solução. Eu faço o diagrama, componentes dos ciclos, marco os meus pontos, daí eu faço o diagrama temperatura, entropia. É sempre bom marcar, porque aí eu consigo visualizar onde estão meus estados termodinâmicos, certo? Se eu marquei meus pontos certos, do ciclo de Carnot, porque a gente vai ver que no ciclo de Rankine esses pontos mudam. Então, eu marco aqui os pontos, ponto 1, o ponto 2 isoentrópico, o ponto 4, o ponto 3 isoentrópico. Se eu quiser fazer aqui, vou fazer também o diagrama pressão volume, então eu tenho aqui o ponto, a pressão aqui no caso é uma pressão, a linha de pressão é constante, certo? Então aqui a pressão, eu tenho a pressão de alta, a pressão de baixa. Onde são meus pontos? Aqui é o meu ponto 1 e meu ponto 4. Então no Carnot eu sempre marco esses dois pontos. O ponto 2 e o ponto 3 vão vir aqui depois. Faço uma tabela das propriedades aqui, o que eu falei, eu marco todos os estados termodinâmicos que eu tenho, ponho a pressão, temperatura, título, volume, nem sempre eu vou precisar do volume, mas eu posso determinar aqui também, entalpia e entropia, e depois vou preencher, vou popular essa minha tabela dos estados termodinâmicos, e depois eu faço uma tabela dos componentes, para calcular calores e trabalhos nos componentes. Aqui, aí eu listo todos os componentes, faço a somatória depois. Aqui a gente vai adotar duas coisas importantes. A gente adota a primeira lei na forma variação da energia é igual calor mais trabalho. Por quê? Calor fornecido da vizinhança no sistema aumenta a energia do sistema, e um trabalho realizado pela vizinhança no sistema aumenta a energia do sistema. E eu estou falando isso porque a primeira lei também pode ser escrita como calor menos trabalho. E nesse caso eu estou fazendo uma convenção de que o trabalho realizado pelo sistema na vizinhança é um trabalho positivo. Agora, se meu sistema realiza trabalho, ele está gastando energia. Portanto, a energia do meu sistema diminui, daí a necessidade do sinal negativo. Eu prefiro adotar essa formulação aqui. E quando a gente adota essa formulação, todos os componentes, eu vou fazer aqui um balanço de energia em todos os meus componentes. Como que eu vou calcular, por exemplo, o calor na caldeira? O calor na caldeira, se eu fizer um volume de controle, vou desprezar os termos de energia cinética e potencial, eu vou ter que vai ser a entalpia da saída menos a entalpia da entrada. Então o calor da caldeira vai ser entalpia da saída, que é entalpia H1, menos entalpia na entrada H4. A caldeira não realiza o trabalho. Na turbina, quando eu faço também o volume de controle na turbina, desprezando sistema de energia cinética e potencial, é um volume de controle, é um sistema aberto, tem entrada e saída de massa. É um sistema que eu vou considerar adiabático, portanto o calor é zero. E eu vou ter como trabalho a entalpia da saída menos a entalpia da entrada. A entalpia da saída menos a entalpia da entrada. Adotando essa formulação aqui, de calor mais trabalho da primeira lei. Porque se eu adotar essa formulação, eu estou invertendo o sinal, concorda? Então eu tenho que fazer aqui na turbina H1 menos H2. E esse aqui gera uma grande fonte de confusão. Porque na caldeira eu estou fazendo saída menos entrada, e na turbina eu vou fazer entrada menos saída. E aí no condensador eu vou fazer o quê? Saída menos entrada ou entrada menos saída? Na bomba vai ser saída menos entrada ou entrada menos saída? Então, quando eu adoto a formulação
energia igual calor mais trabalho, vai ser sempre saída menos entrada, em todos os componentes. O sinal vai vir naturalmente das contas que eu fizer, certo? Aqui no caso aqui vai dar um trabalho negativo, vai dar um trabalho com sinal negativo, por quê? Porque eu estou consumindo energia, se eu pensar o sistema como fluido de trabalho, eu estou consumindo energia para gerar trabalho, certo? O condensador ele não é um sistema que realiza trabalho, então o trabalho vai ser zero. E, fazendo o volume de controle, entalpia da saída menos entalpia da entrada. Entalpia da saída menos entalpia da entrada. E a bomba não é um trocador de calor, portanto o calor é zero. Entalpia da saída menos entalpia da entrada. H4 menos H3. O sinal vem naturalmente aqui, deixa aqui esses valores com os sinais que eles vierem da conta. Por exemplo, na caldeira eu estou fornecendo calor para o meu sistema, certo? Eu estou fornecendo calor para o meu sistema. Portanto, esse calor aqui vai ser um calor positivo. No condensador, eu estou rejeitando o calor, estou perdendo calor, portanto vai ser um calor negativo. A somatória disso aqui vai me dar o calor líquido. O trabalho, a turbina, ela está realizando, meu sistema realiza trabalho na vizinhança. Portanto, vai ser um trabalho negativo. A bomba, a vizinhança realiza trabalho no sistema, certo? Eu estou adicionando trabalho no meu sistema, então eu estou aumentando a energia do meu sistema. Esse trabalho da bomba aqui vai ser positivo, daí eu calculo o calor e o trabalho líquidos. Para todo ciclo, a gente sabe que o módulo do calor líquido vai ter que ser igual ao módulo do trabalho líquido. Esses valores aqui têm que ser iguais em módulos. Isso eu colei aqui em termos de calores específicos, porque eu tenho um fluxo de massa igual, certo? Meu fluxo de massa é o mesmo, a minha taxa mássica, né, é a mesma para todos os componentes. Se tivesse uma divisão aqui, aí eu teria que levar em consideração aqui os calores e trabalhos totais. Nesse caso aqui, eu só estaria multiplicando pela taxa mássica, mas a razão entre eles vai ser a mesma. Portanto, aqui eu tenho então o calor líquido e o trabalho líquido, certo? Então, como é que a gente popula, na verdade, então aqui a nossa tabela? Eu tenho todos os estados, eu tenho uma pressão alta na caldeira, certo? Onde que é a minha linha de pressão de alta? A linha de pressão de alta é na saída da caldeira e a entrada da turbina. Quando eu saio da turbina, eu fiz uma expansão, então vai ser uma pressão de baixa, e no condensador também vai ser uma pressão de baixa. Na bomba é que eu vou voltar a aumentar a pressão. Portanto, as pressões de altas é no ponto 1 e no ponto 4, e a pressão de baixa, ponto 2 e ponto 3. Então, a gente anota aqui, eu pus aqui pressão alta, high de inglês, low. Então, eu tenho ponto 1 e ponto 4 pressões altas, ponto 2 e 3 pressões baixas. E eu sei o que? Eu sei quais são os pontos definidos no ciclo de Carnot. É o ponto 1 e o ponto 4, certo? É o ponto 1, vapor saturado, e o ponto 4, líquido saturado, porque eu preciso de uma transferência de calor com temperatura constante. Então, eu tenho os títulos, título 1 no ponto 1 e título 0 no ponto 4. Ora, se eu sei os títulos, se eu sei o título, meu ponto e a pressão, esse meu ponto está na temperatura de saturação dessa pressão alta, e o ponto 4 também está na temperatura de saturação dessa pressão de alta. A gente vai olhar no gráfico, ponto 1 e o ponto 4 eles estão à mesma temperatura, da mesma forma que o ponto 2 e 3 estão à mesma temperatura. Isso aqui é para garantir que eu tenho uma transferência de calor, que eu tenho uma rejeição de calor e que eu tenho uma adição de calor, certo? A temperatura constante. Então eu tenho aqui o ponto 1 e o ponto 4, eu tenho as temperaturas de saturação. Se eu tenho o ponto 1 com título 1, a minha entalpia vai ser a entalpia de vapor saturado. E minha entropia vai ser a entropia de vapor saturado. Da mesma forma, o ponto 4, se meu título é 0, minha entalpia de líquido saturado e entropia de líquido saturado. Agora, eu sei que meu processo é isentrópico, de 1 para 2, não é? Na turbina, aqui, processo isentrópico, não estou considerando as irreversibilidades. Então, essa entropia é a mesma e a entropia do ponto 3 é a mesma, certo? Então, eu tenho as entropias agora do ponto 2 e do ponto 3. E eu também tenho as pressões de baixa, porque eu tenho que saber qual pressão eu estou levando aqui depois da turbina. Isso aqui é um dado de funcionamento do meu sistema.
eu determino então a pressão de alta e a pressão de baixa. Se eu tenho a pressão e a entropia, eu vou conseguir calcular o que? Eu vou conseguir calcular o título. Então, com esses valores, eu calculo o título. Opa. Eu calculo o título. Não vou fazer a linha aqui, não, senão vai ficar muito populado aqui. Se eu tenho a entropia, eu calculo o título. Com o título, eu calculo a entalpia. Da mesma forma, para o ponto 3, se eu tenho a entropia, eu calculo o título do ponto 3, com o título eu calculo a entalpia. Uma vez que eu tenho a coluna das entalpias, na verdade, no final das contas, eu quero essa coluna aqui, ó, das entalpias. Essa aqui é a coluna que eu quero efetivamente. Por quê? Porque, como a gente viu lá na tabela dos componentes, os meus calores e trabalhos vão ser calculados com base nas entalpias de saída e entrada de cada componente. Então eu já populei essa minha tabela dos componentes no slide anterior, e aí a gente vai calcular o rendimento. Qual que vai ser o rendimento? O trabalho líquido, que é esse trabalho aqui, em módulo, obviamente, porque aqui a gente vai ver que como eu estou adotando, lembrando sempre, adotando a primeira lei como calor mais trabalho. Isso me permite calcular sempre saída menos entrada em todos os componentes. Então eu tenho um trabalho líquido em módulo pelo calor fornecido pela caldeira, porque é o que eu efetivamente consumo, certo? Esse me dá o rendimento. E o back work ratio, que é a razão entre o trabalho que eu consumo na bomba, esse aqui, quanto da minha bomba consome em relação ao que minha turbina está gerando. Por quê? Isso aqui me dá, se minha bomba, por exemplo, consumisse 100% da minha turbina não é capaz de gerar nada de trabalho útil no sistema, certo? Eu só estou fazendo funcionar um sistema que se mantém, na verdade nem se mantém, porque eu gasto aqui com calor na caldeira e não estou tendo nada de útil, né? O trabalho líquido é o trabalho que me importa, é o que me interessa, é o que vai me fazer movimentar um eixo, um gerador elétrico que vai para o sistema. Agora, essa razão aqui de quanto a minha bomba consome quanto a minha turbina gera, eu quero que seja a menor razão possível. Aspectos importantes a serem levados em consideração. Como eu já falei, o módulo do calor tem que ser igual ao módulo do trabalho. Isso porque, igual eu falei, vou repetir, calor mais trabalho. Então, se eu escrevesse calor menos trabalho, para um ciclo, o que é a definição de um ciclo? Um ciclo é um processo em que o estado final é igual ao estado inicial. Não é? Isso é a definição de um ciclo termodinâmico. É um processo cujo estado final é igual ao inicial. Se meu estado final e inicial são iguais, a variação de energia no ciclo vai ser zero. Portanto, calor e trabalho têm que ser iguais em módulo ou em valores se eu adotar a convenção de trabalho positivo realizado pelo sistema. Aqui a gente vai adotar ao longo do curso essa formulação, certo? Então, em módulo, esses calores e trabalhos. Então, para o ciclo, a variação de energia para um ciclo é igual a zero, certo? O calor líquido é a somatória de todos os calores, e aqui eu somo simplesmente e o sinal já vem naturalmente das minhas contas. Eu não mexo no sinal do que eu calculei, calculo sempre saída menos entrada e levo o sinal junto. Então o calor da caldeira é um calor sendo fornecido da vizinhança no sistema, é um calor positivo. O calor do condensador eu estou rejeitando calor pelo sistema, então vai ser um calor negativo. E o trabalho líquido também vai ser a somatória dos trabalhos da turbina e da bomba, levando os sinais que eu calculei lá na minha tabela dos componentes. O trabalho da turbina, como é um trabalho realizado pelo sistema na vizinhança, é um trabalho negativo, e um trabalho da bomba vai ser um trabalho realizado da vizinhança no sistema, então é um trabalho positivo. E é isso, todo o ciclo
vai sempre adotar esse procedimento. Sempre faça os componentes, desenhe um diagrama, temperatura, entropia, pelo menos, porque você consegue determinar quais são os estados, porque se você marcar os pontos errados aqui, acabou, já era. Então é importante saber marcar esses pontos, que o sentido do meu ciclo. Faz a tabela das propriedades, calculo todas essas propriedades que eu precisar. Ao longo do curso nós vamos calcular todas, nem sempre durante o exercício, durante a prova, você não precisa calcular todos os componentes, todos os estados aqui, todos os valores. Aqui a gente vai fazer até para treinar. Uma vez que eu calculei essa tabela dos estados, eu calculo a tabela dos componentes. Com a tabela dos componentes eu calculo o rendimento e a razão entre o trabalho da bomba e o da turbina.